Um dos assuntos mais intrigantes e polêmicos, e também mal entendido em toda a Escritura, será discutido daqui a apenas 1 minuto ou 2 pelo pastor Finley. Irá um Deus de amor queimar eternamente pecadores no inferno? Hoje teremos respostas surpreendentes que descobriremos na Bíblia. Uma verdade que pode proporcionar segurança no futuro. Antes do pastor Finley falar, escutem isso. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that thou art with me, wilt be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, for grace to trust him more. Hoje abriremos a palavra de Deus nesse assunto tão importante. Eu os convido a curvarem a fronte. Pai do céu, hoje à noite, mostre-nos o teu amor, tua justiça e tua misericórdia, num assunto que tem com tanta frequência sido mal interpretado por muitos. Clareie nossas mentes de qualquer confusão ao estudarmos sobre Cristo hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Meu assunto hoje é: irá um Deus de amor queimar eternamente os pecadores? Você alguma vez já se perguntou por que um Deus de amor queimaria pecadores no inferno por milhões e milhões de anos? Este assunto sobre o inferno tem confundido homens e mulheres através dos séculos. E grande é a quantidade de jovens que têm a ideia estereotipada de Deus e uma imagem estereotipada do inferno. Um Deus que queimaria e atormentaria pessoas no inferno por milhões e milhões de anos. Muitos desses jovens se afastaram da Bíblia e do cristianismo,
Muitos pensadores se afastaram do cristianismo, muitos intelectuais se afastaram do cristianismo. Provavelmente este assunto de um inferno que queima para sempre tem levado mais pessoas ao ateísmo e ceticismo do que qualquer outra coisa. Por que eles pensam assim? Se é realmente verdade que Deus queima milhões e milhões de pessoas no inferno por trilhões de anos, eles dizem: eu não quero servir a um Deus assim, ele não existe. Porque se fosse assim, suponhamos que estejamos a 1 milhão de anos à frente e estejamos no céu. Estamos voando juntos pelo espaço até outro segmento do céu. Eu sinto um cheiro de fumaça. E então lhe pergunto: o que é isso? E então você me diz: esta é a fumaça do inferno, a brisa celeste está soprando a fumaça até aqui. Então você sente o cheiro do inferno. Então eu digo: espera um minuto. O que são esses gritos? Você diz: e lá Deus coloca as pessoas que estão se queimando. Que cheiro é esse de carne se queimando? Você diz: Deus os mantém lá 1 milhão de anos e os manterá por mais 1 milhão de anos e 1 milhão. É este o tipo de Deus que você e eu servimos? Que não coloca um fim ao sofrimento, mas um Deus que causa sofrimento às pessoas? Qual é a verdade sobre o inferno? A igreja medieval estava confusa sobre o assunto e víamos isso em suas artes, como pessoas sendo jogadas por chamas do inferno, queimando por anos. Ou você concordaria com o pregador de alguns anos atrás, Samuel Hopkins? O Dr. Hopkins foi fazer um sermão sobre o inferno. Você pode imaginar? Isso foi o que o Dr. Hopkins disse, falando sobre a angústia do inferno. Ele disse: a fumaça de suas angústias acenderá para sempre aos olhos dos justos, diante de seus olhos. Essa dádiva do caráter divino e de sua glória será um favor dos redimidos e também um entretenimento. O Dr. Hopkins disse que quando os justos no céu olhassem para baixo, para as pessoas gritando no inferno, isso seria motivo para grande diversão. E então o Dr. Hopkins continua: e será um prazer para aqueles que amam a Deus. Se essa angústia eternal se acabar e o fogo for extinguido, isso acabaria por completo com a grande felicidade e satisfação dos justos. O Dr. Hopkins disse que se o inferno parasse de queimar, isso acabaria com o prazer no coração daqueles no céu. Senhoras e senhores, com todo respeito, eu tenho que discordar hoje à noite do Dr. Hopkins. A alegria no céu não é olhar para baixo e ver pessoas queimando no inferno. A alegria no céu é estar com Jesus. Se você fosse o diabo... eu não deveria ter dito isso, se você fosse o diabo. Mas se você fosse o diabo, qual seria uma das coisas que mais gostaria de fazer? Pintaria uma imagem bizarra de Deus para que ninguém quisesse servi-lo. O diabo distorce a verdade sobre o que Deus é. De fato, um pregador disse o seguinte: o inferno é tão quente que se você pegasse o fogo mais quente da terra e colocasse lá, ele imediatamente se transformaria em gelo. Senhoras e senhores, o diabo quer distorcer o caráter de Deus. Ele quer que vejamos Deus como vingativo e irado. Muitos pregadores se confundem nesse assunto sobre o inferno. Muitos pregadores simplesmente pegam uma doutrina na Bíblia da Idade Média e trazem-na para a igreja cristã. Então fazem isto. A Bíblia diz em 2 Pedro 3, versículo 9: o Senhor não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não se alegra quando homens e mulheres se perdem. Deus não se alegra quando homens e mulheres se viram contra Ele. Deus não se alegra com a destruição do ímpio. Deus não se alegra em queimar para sempre pessoas no inferno por milhões e milhões de anos. O Deus que nós servimos quer que homens e mulheres sejam salvos. O Deus que nós servimos nos alcança com misericórdia, compaixão e amor. Não há necessidade que você se perca, você pode ser salvo, você pode viver com Deus para sempre. Mas
por que Deus destruiria o pecador afinal? Isso significa que Deus seja assim tão amoroso? Deus é tão compassivo? Deus é tão bom que Ele aboliria o pecado e o pecador? Vamos voltar à criação. A Bíblia diz a respeito da destruição final do pecado. Vocês sabem, quando Deus criou o mundo, Ele o criou perfeito. Nunca foi plano de Deus que a terra fosse por final destruída por causa do pecado. Nunca foi plano de Deus isso. Nunca foi plano de Deus que algum ser humano fosse destruído por causa do pecado. De fato, a Bíblia diz que quando o ímpio for finalmente destruído, e ele será, mas não nesse inferno não bíblico que tantos pregadores falam por aí, mas a Bíblia diz que quando o ímpio for finalmente destruído, isso será um ato contrário a Deus. Em Isaías capítulo 28, verso 21, por que seria um ato contrário? Porque Deus quer salvar, Ele não quer destruir. Porque o amor de Deus nos alcança para redimir, não para destruir. Então é estranho para um Deus, em seu amor, acabar com o pecador. Mas como isso aconteceria? O que a Bíblia ensina? Vamos mais uma vez a Gênesis. Deus criou o mundo perfeito. Não havia doenças, nem sofrimento, ou dores, ou tristezas, ou morte. Mas como Adão e Eva pecaram, eles foram levados a se separar de Deus. Separados de Deus, estavam separados da fonte da vida. E a Bíblia diz em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Separados de Deus, Adão e Eva levaram o planeta à rebelião. O pecado contaminou o planeta. Jesus Cristo, percebendo esta contaminação do pecado, veio à arena dos problemas humanos. Jesus veio e lutou como ser humano. Ele viveu a vida perfeita que Adão e Eva deveriam ter vivido e morreu a morte eterna. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava separado do Pai. A condenação do pecado estava sobre ele e Jesus teve a morte que nós devíamos ter. Era essa nossa morte que Jesus teve na cruz. A Bíblia diz que quando este mundo estava perdido, Cristo veio para redimi-lo e que um dia Cristo estabelecerá um novo céu e uma nova terra e o Éden de novo. Então a história da Bíblia é a do Éden perdido ao Éden restaurado através de Cristo na cruz, ao Éden renovado na terra, um novo céu e uma nova terra. Se Cristo não acabasse de vez com o pecado é como o câncer. Quando Adão e Eva pecaram, o câncer do pecado foi passado para sua posteridade, para seus filhos, e seus filhos e outros filhos. O pecado é mortal, o pecado é maligno. Se Deus não acabar com esse câncer de pecado no universo, ele se espalhará até destruir o planeta Terra totalmente, completamente. E, portanto, Deus nos arrumou um primeiro plano para lidarmos com o problema do pecado em Cristo. Em Cristo estamos redimidos, em Cristo estamos salvos, em seu amor estamos eternamente seguros se aceitarmos a Ele. Se rejeitarmos o amor de Deus, rejeitaremos a cruz, rejeitaremos a redenção. Quando Cristo vier, Ele extirpará o câncer do pecado do universo. O pecado é um agente combustível, fora do alcance de Deus. O pecador inflamará. Fora do alcance de Deus, o pecador será consumido. A Bíblia ensina que o inferno não durará por milhões de anos e que o inferno não é um local no centro da terra onde as pessoas estão se queimando. O que a Bíblia ensina é que o pecado será destruído no final do mundo, antes de Deus fazer tudo de novo. Minha mente não poderia entender um Deus de amor atormentando as pessoas por milhões e milhões de anos, queimando e gritando. Mas minha mente pode entender um Deus de amor fazendo uma previsão para que eles sejam salvos.
E então, por necessidade, eu tenho que destruir pecado e pecadores no final do mundo, pelo simples fato de que, se ele não destruísse, os problemas da guerra e cobiça, luxúria e sofrimento continuariam. Deus um dia fará um outro mundo sem pecado, sem dores, sem sofrimento, sem tristezas, sem pecado. A Bíblia é certa, a Bíblia é clara. De fato, Mateus 25, verso 41 diz, leiam comigo, por favor. Mateus 24, versículo 41, lendo juntos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem é predominantemente o inferno? Para o diabo e seus anjos, e para aqueles que agem como o diabo também, para aqueles que rejeitam o seu amor, aqueles que renunciam ao seu clamor. Mas vocês dizem, lá diz fogo eterno. Espera um minuto que chegaremos lá. Mas a questão é a seguinte: o amor de Deus quer redimir homens e mulheres, mas aqueles que não desejam sua salvação, por final, serão destruídos no final deste mundo. Por fim, serão consumidos no fogo do inferno. Mas quando isso ocorrerá? É o inferno um lugar quente no centro da terra? É o inferno um lugar onde pessoas são atormentadas? A verdade é muito mais clara que a ficção. E a Bíblia é muito clara sobre quando isso ocorrerá. Vocês se lembram quando os discípulos viram a Jesus? Ao virem a Jesus, eles perguntaram-no sobre o fim e Jesus lhes contou uma história. Ele contou uma história sobre um semeador que saiu para semear. Jesus disse: quando o semeador semeou, ele semeou boas sementes no campo, mas as lágrimas apareceram. Os discípulos perguntaram: de onde vieram as lágrimas? As lágrimas representavam o mal, perversidade, pecado, rebelião. E Jesus contou aos discípulos o que aconteceria a este pecado e perversidade e rebelião. Mateus 13, verso 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo. Agora leiam o resto comigo, por favor. Assim será na o quê? Na consumação do século. Então o joio será o joio queimando na o quê? Consumação do século. Então vemos que não há nenhum lugar na terra que esteja queimando no centro da terra. A destruição final e completa do mal acontecerá na consumação dos séculos, no fim do mundo, quando Cristo voltar novamente. A terra, o pecado e o pecador serão consumidos, e todas as cinzas do velho mundo. Deus criará um novo mundo. A Bíblia diz em 2 Pedro 2, verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigo os injustos. Aos injustos será o que mesmo? A eles será o que? Reservado até quando? Até o dia do juízo para serem castigados. Agora notem, os injustos não estão sendo castigados agora, de acordo com Pedro. Os injustos não estão sendo castigados agora, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras. A Bíblia diz: mas aos injustos estará reservado no dia do juízo serem castigados. Quando uma pessoa morre, ela dorme, ela descansa até a ressurreição. Você se lembra de que a Bíblia ensina que haverá duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição para a condenação. A ressurreição para a condenação acontecerá em segundo lugar. A Bíblia diz que o ímpio receberá seu castigo final no final de 100 anos. Nós já estudamos sobre isso antes. Quando Cristo vier da segunda vez, a Bíblia deixa isso claro. O castigo não será dado antes da morte, pois a Bíblia diz em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A recompensa será dada na segunda vinda de Cristo, antes da morte. Na morte, nós selaremos nosso destino. Estaremos eternamente salvos ou eternamente perdidos. Iremos para a tumba, nós dormiremos. Dormiremos até a ressurreição, tanto para a primeira ressurreição ou para a segunda ressurreição. A Bíblia diz: porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus à terra com vozes de arcanjos e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão quando mesmo? Primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A Bíblia ensina que quando Cristo voltar pela segunda vez, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição. E então, assim que os mortos em Cristo forem ressuscitados na segunda vinda de Cristo, juntamente com aqueles que estão vivos, todos serão arrebatados para encontrar com Cristo nos céus. Viveremos e reinaremos com Ele por 1000 anos. No final dos 1000 anos, a cidade santa descerá. Vocês se lembram, quando estudamos isso em nossa palestra sobre o milênio, não se lembram? Os ímpios serão ressuscitados na ressurreição da condenação. A Bíblia diz, não se maravilhe disso. Todos que estiverem na tumba ouvirão sua voz. Aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. 2 ressurreições. A da vida no princípio dos 1000 anos, mas o resto dos mortos não viverão novamente até que os 1000 anos tenham se passado. Os ímpios ressurretos no final dos 1000 anos atacarão a cidade que estará descendo. Ao fazerem isso, fogo descerá de Deus lá dos céus e os devorará. Os ímpios serão destruídos no final do mundo, no final dos 1000 anos, não antes. Quão completa será a destruição dos ímpios? A Bíblia nos diz, Mateus 25, verso 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Alguém diz, aí está, pastor, aí está o texto que me confunde. Lá diz castigo eterno. Isso não significa que Deus continuará castigando-os através de toda a eternidade? Isso não significa que haverá um castigo por milhões e milhões e trilhões de anos? A Bíblia diz castigo eterno. Não quer dizer um eterno castigo. Se fosse um eterno castigo, isso seria um estado de punição. Mas castigo eterno é uma punição que durará para sempre e para sempre. Eles serão totalmente consumados, eles serão destruídos, e os efeitos ou resultados deste castigo serão para sempre. Lá não diz um eterno castigo, não é um estado contínuo de punição, mas sim um castigo eterno. Eles serão queimados e consumados, e Deus nunca mais terá que fazê-lo de novo. Eles serão totalmente destruídos. Alguém dirá, mas e quando a Bíblia diz fogo eterno? Judas 7, quando Sodoma e Gomorra. Vocês sabem, uma noite eu estava pregando e falando sobre Sodoma e Gomorra e alguém disse, elas são irmãs gêmeas? Não, Sodoma e Gomorra não são irmãs gêmeas. Elas são, na verdade, 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E as cidades em sua volta se afogaram na imoralidade sexual e eram cidades ímpias, cidades de rebelião, cidades que tinham se virado contra Deus. Elas se afogaram na imoralidade sexual e nos prazeres carnais. Elas dispararam na frente como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra são exemplo de destruição que ocorrerá no final do tempo para aqueles que não serão salvos. A Bíblia diz que eles serão queimados com que tipo de fogo? Quem pode me dizer o que é? Fogo eterno. Agora Sodoma e Gomorra, como nos diz no Velho Testamento, estão hoje embaixo no que chamamos de Mar Morto. Se elas estivessem queimando em um fogo eterno, elas não estariam ainda em chamas? Mas elas não estão em chamas hoje, estão? Então o fogo eterno não é aquele que está continuamente em chamas. O fogo de Deus desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Anjos levaram Ló e sua família para fora da cidade. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Seu coração estava em Sodoma. Seu amor estava no mundo onde ela olhou para trás. E imediatamente, instantaneamente, perdeu sua vida. Querido amigo, se você colocar a sua vida na mão de Cristo, não olhe para trás. Quando Deus tomar você pela mão e te salvar e te libertar de tantas coisas, quando tirar você do álcool, quando tirar você das drogas, quando tirar você de uma vida imoral, quando Cristo guiar você para a verdade, como tem feito nessas reuniões, quando você sentir a serenidade de Deus movendo o seu coração, quando você sentir que Deus está impulsionando a sua vida, não olhe para trás.
A Bíblia diz que o fogo de Deus desceu do céu e devorou Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve a cena dizendo assim, 2 Pedro 2, versículo 6, reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. Ruína completa é o que virá. A Bíblia diz que nosso Deus é o fogo consumidor. O caráter de Deus é eterno e o brilho da chama do seu amor consome o pecado, consome a impiedade. E o fogo eterno na Bíblia vem do caráter eterno de Deus, que é o fogo consumidor na presença do pecado. O fogo eterno é aquele que destrói o pecado eternamente, transformando-o em cinzas. E então, na presença do fogo de Deus, Sodoma e Gomorra se transformaram em cinzas. Elas foram condenadas à destruição, foram feitas de exemplo para aqueles que mais tarde vivessem sem Deus. Veja você, Sodoma e Gomorra, essas cidades ímpias, são um exemplo para a nossa sociedade. Uma sociedade que virou as costas a Deus, uma sociedade que renuncia ao seu amor, uma sociedade que se põe em rebelião contra Ele. Um dia, fogo do céu cairá. Um dia, para aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus, para aqueles que rejeitaram o seu amor, um dia este mundo será consumido com o fogo da presença de Deus, ao purificar o universo do pecado com o fogo eterno. Tudo então será cinza e nunca mais a destruição irá acontecer. A Bíblia descreve isso numa linguagem muito clara: um fogo eterno, fogo que consome, fogo inextinguível, fogo que as mãos humanas não podem apagar. Deus irá completar o serviço. Alguém me disse uma vez: Mark, você não acredita no inferno? E eu disse: espera um minuto. Primeiro, eu não acredito naquele que você acredita, porque Deus não vai atormentar as pessoas por milhões e milhões de anos para que nós sintamos o cheiro de suas carnes. O problema é que o inferno que eu acredito é mais quente do que o inferno que você acredita. E ele disse: como assim? Eu disse que o inferno que a Bíblia ensina diz que o serviço será completo. Queimará o pecador e o pecado os consumirá as cinzas e Deus fará um novo mundo. Mas o inferno que você acredita não é tão quente assim, irá apenas atormentar pessoas por milhões de anos. A Bíblia é muito clara neste assunto. A Bíblia diz em Malaquias 4, verso 1, pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Isso será agora, amigo? A Bíblia diz que é hoje? Lá diz isso? Eu quero seguir a Bíblia. E você? Eis que vem o dia, isso é futuro. Não há inferno no centro da terra, queimará como um forno, e todo orgulho sim, tudo que for impiedoso será exterminado. O dia que está vindo irá fazer o quê? Queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Não ficará nem raiz nem galho. Não haverá algum traço de impiedade deixado na terra? Não, nenhum traço de impiedade. Haverá algum traço de pecado? Não, nenhum traço de pecado. Eles serão consumidos, serão queimados. A Bíblia diz tão claramente que eles serão transformados em cinzas. Malaquias 4, verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Ao final do mundo, textos bíblicos após textos bíblicos nos falam que eles serão transformados em cinzas. Salmos 37, versículo 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, que se desfarão em fumaça e serão aniquilados. Eles serão consumidos, estarão acabados. Em Obadias, Obadias só tem um capítulo, verso 16, e eles serão, o que a Bíblia diz? Como se nunca tivessem sido. Será tristeza no universo. Terá dores no universo. Deus deu oportunidade para viver. Ele os criou. Ele lhes deu uma mente para pensar e raciocinar. Ele enviou Jesus para viver por eles. Ele com amor os cercou, ele os atraiu. Ele os chamou com grande amor. Mas eles se viraram contra ele. Estavam ocupados com suas afeições tão terrenas e materialistas para o clamor de seu amor. E eles se afastaram dele com corações rebeldes.
Ele quer um universo limpo, onde não haja cobiça, nem luxúria, nem rebelião, nem pecado. Ele quis salvá-los, mas eles se viraram contra seu amor. No final, eles serão consumidos, eles serão queimados, eles estarão acabados para sempre. Serão como se nunca tivessem existido. Alguém me disse: Mark, você se enche de emoção em suas reuniões. Aqui estou eu toda a noite diante das pessoas, e a questão é vida e morte, não é um jogo de engano, não estamos falando de um simples jogo. É vida eterna ou morte eterna. E Jesus diz: eu quero salvar você. Eu não quero que você morra, que sua vida acabe para sempre. Bem, hoje à noite, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, se você está preso no pecado ou em rebelião no seu coração, por que não dizer a Ele hoje: Senhor, eu quero viver para sempre e para sempre. Ele quer que você viva para sempre. De fato, a Bíblia diz, alguém diz: o que quer dizer para sempre, pastor? Eu li que o inferno é para sempre. Eu realmente li, há um texto na Bíblia, o Senhor sabe que tem, eles são transformados em cinzas uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu leio lá que a fumaça sobe e se acaba, ela desaparece como se nunca tivesse existido. Eu li texto após texto, pastor, eu li um aqui que diz: eles estarão no inferno para sempre. Bem, vamos ler o que você leu, não o que você pensa que leu. Ok, vamos voltar a ele. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Apocalipse 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Alguém diz: aí está. A questão não é o que você acha que significa para sempre e sempre, e sim o que a Bíblia quer dizer quando usa essa expressão. Esta é a questão. Bem, o que a expressão para sempre e sempre significa? Acha que deveríamos ir ao dicionário Aurélio para saber o que significa para sempre e sempre, ou você acha que deveríamos ir à Bíblia? Quantos acham que deveríamos ir ao Aurélio? Bom, vocês estão dormindo, hein? Quantos acham que deveríamos ir à Bíblia? Muito bem, ok. Vamos à Bíblia e saber da Bíblia o que era para sempre e sempre. Aqui está falando de um servo. Êxodo 21, 6. Ele, o servo, servirá seu Senhor para sempre. Isso quer dizer que nós teremos escravos na eternidade? Deus não quis dizer isto de jeito nenhum. O que aconteceu no Velho Testamento é que Moisés estava falando sobre um servo que serviu enquanto ele viveu. Quando o servo morreu, ele não iria mais servi-lo. Então, para sempre, nesse contexto, simplesmente significa enquanto ele viver. Veja em Samuel 1, verso 22. A Bíblia diz que Ana, a mãe de Samuel, levou ao templo para sempre. Por acaso Samuel iria estar no templo terreno aprendendo a ser um sacerdote para sempre? O que a Bíblia diz em 1 Samuel 1, 28, que ele estaria lá enquanto ele o quê? Enquanto ele vivesse. Então o termo para sempre na Bíblia simplesmente significa enquanto alguém é capaz de viver naquela situação. Um bom exemplo disso é Jonas 2, verso 6. Até os fundamentos dos montes desci, até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Por quanto tempo? Para sempre. Então Jonas disse: eu estava na barriga de uma baleia para sempre. Mas então a Bíblia diz, Jonas 1,17, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Como poderia ser para sempre 3 dias e 3 noites? Apenas se você estiver confuso. Está claro na Bíblia. O que a Bíblia quer dizer por para sempre é isto. A tradução literal na língua original da Bíblia é até o final da era. Na língua grega do Novo Testamento é aon, toto aon, até o final da era. Então Ana emprestou o seu filho ao Senhor até que seus dias estivessem completos, enquanto ele vivesse até o final da era. O servo serviria seu Senhor enquanto ele vivesse. E então o ímpio será consumido. Eles serão queimados enquanto eles viverem naquele ambiente até o final da era. E então eles estarão acabados para sempre. A Bíblia ensina que o ímpio queimará naquelas chamas apenas até eles serem consumidos ou enquanto eles puderem viver. Para sempre, e para sempre é uma expressão bíblica até o final da era. Não quer dizer necessariamente infinito, interminável período de tempo.
De fato, você se lembra do Velho Testamento em que a profecia dizia que Jerusalém seria destruída? Ela está em Jeremias capítulo 17, verso 27. Lá diz: não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Notem que a desobediência a Deus era uma coisa muito séria. Os judeus viraram as costas a Deus, o desobedeceram, violaram seu sábado. A Bíblia diz: o fogo devorará os palácios de Jerusalém, e ele não será apagado. O fogo que queimaria Jerusalém seria um fogo inextinguível. Esta Jerusalém ainda está queimando com essas chamas? Claro que não. Jerusalém foi destruída por Tito, do exército romano, em 70 depois de Cristo. Fogo inextinguível é aquele que queima completamente e não há mais nada para ser queimado. A expressão para sempre quer dizer enquanto ele queimar naquele ambiente, e o castigo nunca precisa existir. A Bíblia é extremamente clara, se você deixá-la explicar-se por si mesma. Se você for aos teólogos para descobrir o que a Bíblia diz, ou em algum livro para encontrar o que é ensinado, você pode ficar confuso. Alguém disse: a sua alma pode ser destruída no inferno, assim como o corpo? Deixe Jesus responder. Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Pode sua alma, assim como o seu corpo, serem destruídos no final do tempo, quando Deus consumir e queimar todo o pecado? Pode, amigos? A Bíblia diz que Deus é capaz de destruir corpo e alma no inferno. Em outras palavras, o pecado será totalmente destruído. Não haverá vestígios nenhum de pecado. De fato, a Bíblia diz em Ezequiel 18, verso 4, leiam comigo, por favor: a alma que pecar, essa morrerá. Então o pecado será consumido. O Deus de amor limpará de vez o universo. Você sabia que muitos teólogos hoje, teólogos de nome, estão chegando à conclusão que a ideia da imortalidade da alma é uma doutrina pagã? Você leu naquele artigo alguns meses atrás no US News e no World Report aqui nos Estados Unidos, parafraseando um teólogo por nome de Dr. Hughes. Estou parafraseando o artigo da reportagem. A crendice tradicional de um castigo interminável está ligada à crendice errônea da imortalidade da alma. A crendice, ele diz, é baseada mais em Platão que na Bíblia. A imortalidade pela qual o cristão se baseia não é inerente a ele mesmo ou em sua alma, mas é concedida por Deus. Em outras palavras, Platão ensinou a imortalidade da alma. Muitas doutrinas pagãs entraram na igreja: a adoração ao domingo, o batismo infantil, a imortalidade da alma, a ideia de que o inferno é para sempre. Vejam, essas coisas vieram de culturas pagãs, amigo. Por isso que Deus está nos guiando de volta à Bíblia, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Se os mortos não sabem de nada, eles não estão queimando no inferno ou gritando nas chamas, estão? Porque a morte é apenas um sono, até a volta gloriosa de Jesus. Mas alguém disse: mas pastor, e a parábola de Lázaro e o homem rico? Há esta parábola de Lázaro e o homem rico. Não está o homem rico lá no inferno? Não está Lázaro lá em cima no céu? Bem, lembre-se da história, deixe-me lembrá-lo da história. Jesus contou uma parábola, foi a quinta numa série de parábolas. Foi uma história judaica muito comum e tradicional. De fato, era uma tradição, uma parábola. E Jesus usou isto como uma história comum. Aqui está a história. Um homem rico estava sentado à mesa. E estando ali sentado, estava comendo. Ele estava vestido de linho e púrpura e todo cheio de joias. Há um mendigo, Lázaro, e este homem rico joga ali migalhas. E então, finalmente, nesta história,
Era uma história judaica comum. A ideia de que você morre e desce até um túnel em um caminho que vai até o seio de Abraão e não ao céu, ao seio de Abraão. O outro caminho vai até o inferno. Então, na história, o homem rico acaba lá no inferno e o mendigo acaba no céu. Ninguém diz que pode provar isso, que pode provar isso. Espera um minuto. Se você levar a história no sentido literal, você sabe da história que Jesus contou. A pessoa que está lá em cima, no céu, é supostamente um mendigo. Eu quero dizer, ele conversa com um homem lá no inferno. Se você não tomar isso como uma parábola, mas tomar literalmente, você está com problemas. Porque eu vou lhe perguntar, você realmente acredita, Senhor, cristãos, vocês acreditam que uma pessoa no céu vai sentar-se e assistir as pessoas se queimando no inferno e ainda conversar? Vocês realmente acreditam nisso? Vocês acreditam realmente que lá em cima no céu, aquele mendigo está olhando para baixo e conversando com as pessoas que estão gritando nas chamas? Veja, se você levar isto literalmente, você tem que levar a coisa toda literalmente. Você terá outro problema, porque o seio de Abraão vai ter que ser muito grande para que entre todos. Se você tomar isso literalmente e se disser que não é uma parábola, vai ter problemas. Se for uma parábola, então é apenas uma história que Jesus contou para ilustrar o seu ponto. Agora, qual é o ponto de Jesus? O ponto de Jesus é muito claro. Os judeus disseram, se você for rico, é um sinal da bondade de Deus, você irá subir. Mas se você for pobre, um simples camponês ou um miserável, então é a maldição de Deus, você vai para baixo. Então Jesus disse, havia esse homem rico. Esse homem rico estava assentado à mesa e o pobre mendigo sou eu. Não, eu sou o homem rico. Agora, quando o homem rico morre, ele vai para o céu, o homem pobre vai para o inferno. Jesus diz, a história que você sempre conta é sobre o homem rico e o pobre. O rico vai para o céu e o pobre para o inferno. Mas Jesus reverteu isso, o pobre para o céu e o rico para o inferno. Todos fizeram, era assim que teria que acontecer? Não é o que nós acreditávamos. A primeira coisa que Jesus fez foi mostrar que os ricos, na verdade, não são sempre um sinal do favor de Deus. Ele diz, pobreza não é sempre um sinal do desprazer de Deus. Então, depois disso, houve uma pequena conversa. E o mendigo diz, o rico diz, mande alguém de volta para contar a meus irmãos. Jesus vem então com a segunda sacudidela. Jesus é muito inteligente, usou uma história para dar-lhes uma sacudidela. Jesus deu-lhes a segunda sacudidela. Ele disse, é um grande vácuo depois da morte, não há uma segunda chance. Este é o ponto. A parábola é simplesmente um pequeno prego sustendo um quadro para explicar a lição. Ele disse, depois da morte não há uma segunda chance, e sim um grande vácuo. É melhor se decidir agora, irmão. É melhor se decidir agora, irmã. Senhor, é melhor se decidir agora, porque quando você morrer está selado. Vejam, Jesus usou uma história comum para chegar a algo maior. Ele disse, ei, Lázaro, venha da morte, conte a meus irmãos. Jesus disse, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, eles não vão acreditar que ele ressuscitou dos mortos. O ponto de Jesus na história é que aqueles que rejeitam as Escrituras não vão ser convencidos por milagres. Havia uma pessoa real por nome de Lázaro na Bíblia? Havia? O Lázaro real morreu? Jesus ressuscitou da morte? Eles tentaram apedrejá-lo. Jesus usou a história para dizer, ei, olhem, vocês estão me pedindo para ressuscitar pessoas da morte e até mesmo para ressuscitar Lázaro no futuro. Lázaro morreu, ele dormiu. Mas Jesus, eu ressuscitarei Lázaro e você irá apedrejá-lo. Então Jesus usou uma história comum para chegar em alguns pontos. Mas você não pode pegar a história e torcer os fatos. Realmente, os profetas antigos acreditavam que o inferno era uma destruição total. Você diz, bem, pastor, me dê algumas evidências. Aqui estão. O fogo os devorará, não diz que ficará devorando-os. Eles serão consumidos, Salmos 21, versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, Salmos 37, versículo 9. E já não existirá o ímpio, Salmos 37, versículo 10. Leiam-os, por favor, se você puder. Os ímpios perecerão, Salmos 37, versículo 20. Se desfarão em fumaça, Salmos 37, versículo 20. E serão exterminados, Salmos 37, versículo 22. E o ímpio será um estrago, Salmos 62, versículo 3. O ímpio será destruído, Salmos 145, versículo 20. Aos ímpios será reservado o dia do julgamento, Jó 21, versículo 30. Eles serão queimados, Malaquias 4, versículo 1. Os ímpios serão como o restolho, Malaquias 4, verso 1.
não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4, versículo 1. Serão como cinzas embaixo de vossos pés. Malaquias 4, verso 3. Reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra como exemplo para os ímpios. 2 Pedro 2, verso 6. Desceu, porém, fogo do céu e o quê? E fez o quê? E os consumiu a todos. Apocalipse 20:9. O que a Bíblia ensina? Que Deus acabará com o pecado, que Deus destruirá o pecado, Deus fará do universo um lugar puro. Sabem, amigos, eu me lembro da doença da vaca louca. Que terrível situação na Inglaterra. Alguns pensam que a doença da vaca louca é uma aflição incurável que destrói o cérebro. Houve transmissão para os seres humanos e houve também algumas mortes. Então o governo britânico disse: temos que fazer alguma coisa. Vocês conhecem a Europa, o leste, o mercado comum não estava comprando a carne britânica. Alemanha, França, governo britânico disse: ok, aqui está o que devemos fazer. O que realmente precisamos fazer é juntar essas vacas. O governo britânico planejou matar 5 milhões de vacas nos próximos anos. O custo era de 700 milhões de dólares. Foi-me dito que houve fazendeiros que foram embora. Agora, por que o governo britânico tem que destruir essas vacas? Porque a doença passa de vaca para vaca, animal para animal. Se você não destruir algumas vacas, a doença se espalhará em todo o rebanho. A doença afetará as pessoas. A doença colocará a Europa em risco. Você acha que o governo quer destruir essas vacas? 700 milhões de dólares. Você acha que o governo quer destruir 5 milhões de animais? É claro que não. Mas se eles não o fizerem, o país inteiro da Inglaterra estará em risco. A população inglesa estará em risco. Nós não sabemos muito sobre a doença da vaca louca, mas estamos aprendendo. Mas a razão deles as estarem destruindo é porque não querem o risco. Foi-me dito que fazendeiros saem e olham os seus rebanhos. Alguns dos fazendeiros até choram, porque eles estão incinerando ou queimando os seus rebanhos. Deus olha o universo. Ezequiel 18, versículo 32. Diz: eu não me alegro na morte de ninguém. Um Deus desolado olha para homens e mulheres que se rebelam contra Ele. Um Deus desolado olha para homens e mulheres que viraram as costas a Ele. A Bíblia diz: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. Um dia a cidade santa descerá. Um dia, no final dos 1000 anos, Satanás levantará os ímpios e eles correrão para aquela cidade. E ao a cidade descer, o fogo de Deus descerá e consumirá o ímpio com lágrimas nos olhos, com agonia em sua voz. Jesus dirá: eu quis te acolher, eu quis te amar, eu quis te abraçar, eu quis que você vivesse comigo por toda a eternidade. Eu tinha tantos planos bons para você. Poderíamos andar por ruas de ouro juntos, poderíamos passear por campos frutíferos juntos, nós poderíamos pegar frutas da árvore da vida juntos, poderíamos estar juntos com os anjos. Tudo o que a mente pudesse imaginar, tudo o que o coração pudesse desejar, tudo o que trouxesse prazer e felicidade, o desejo mais profundo que o ser humano imaginasse. E Jesus dirá: você jogou tudo isso fora, você jogou isso fora, com o coração partido. Eu acho que escuto Deus chorando, o fim virá. E Deus tem que fazer apenas o que Deus pode fazer: pôr um fim no pecado, pôr um fim no sofrimento, acabar com a tristeza. E o quebrantado Deus diz para todo o universo: poderia eu fazer alguma coisa mais para salvá-los? E cada joelho se dobrará,
e toda língua confessará: Ele é o Senhor. E até o ímpio dirá: Senhor, Tu não poderias ter feito nada mais para salvar-me, eu estou perdido por minha culpa. Amigo, não jogue isso fora essa noite. Não vire as costas a Ele. Hoje, quando o Walter cantar: ó Jesus, eu prometo servi-lo até o fim, por que não curvar a sua fronte em silêncio? Por que não dizer: sim, sim, Jesus, eu sou seu. Jesus, eu dou minha vida a Ti. Jesus, eu quero viver para Ti, para sempre e sempre. Um dia o universo será limpo, uma onda de felicidade e prazer encherá o planeta. Seres felizes, envoltos no amor. Deus tem planos maravilhosos para você. Deus tem planos magníficos para você. Planos que você não pode imaginar. Deus tem sonhos para você, os quais você nunca pensou. Deus tem um futuro para você, muito além de qualquer sonho. Não jogue isso fora. Enquanto o Walter canta, por que não agora mesmo em silêncio curvar sua fronte e dizer: Jesus, eu vou viver para sempre. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw thou nearer, my Master and my friend. Vamos orar juntos. Pai, Tu és o nosso mestre e Tu és o nosso amigo. Teus sonhos para nós estão além do que nós podemos imaginar. Teu amor por nós é muito forte para nos deixar. Um dia, Pai, no final do milênio, o universo será limpo. O pecado será destruído. Os pecadores serão acabados, consumidos pela fumaça e varridos para sempre. Mas, Senhor, nós queremos viver contigo. Queremos estar no futuro que tens para nós. E hoje, Senhor, com o melhor que nós sabemos, nós damos nossas vidas a Ti. Com o melhor que nós sabemos, nós nos damos a Ti. Nos prostramos a Teus pés. E obrigado por Teu amor. Leve-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus.
Amém. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father wakes over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that